Seja bem-vindo hoje para mais um Papo de Esperança e comigo aqui o pastor da Igreja Batista Nacional, Batista Farol, aqui de Rio Negro, o pastor Eliel Esdras Martins, mais conhecido como o Esdras, pastor Esdras, também tem uma empresa de salgados, o meu salgado favorito. Isso. Pastor Esdras, seja bem-vindo aqui no nosso bate-papo e hoje queria falar contigo sobre inclusão social, como a igreja pode estar apoiando um trabalho com pessoas de rua, pessoas que estão numa situação de dificuldade, seja financeira, espiritual, emocional, naquele momento. Seja bem-vindo. Obrigado, Douglas. É um prazer. E um assunto que eu gosto muito. Alguém me disse uma frase um dia sobre a relevância da igreja na sociedade e disse assim para mim: se uma bomba caísse sobre a sua igreja e destruísse, o seu bairro ia sentir falta da sua igreja? Pela relevância, por aquilo que você faz como obra social? Ou daria graça porque parou o barulho do louvor, dos crentes, dos aleluias? E desde que eu ouvi essa frase, eu já tinha essa vontade de trabalhar com pessoas carentes, pessoas de rua. Daí, de uma vez que eu quero que toda igreja seja relevante dentro do seu município, dentro da sua vila, né, da sua rua, do seu bairro. Você sabe que recentemente uma hamburgueria da cidade que é muito famosa anunciou que está encerrando as atividades, né? E houve um frenesi das pessoas indo até essa hamburgueria para comer o último lanche, tirando foto com o proprietário, porque vai fechar. E às vezes essa pergunta me incomoda, né? Realmente, a nossa igreja, até que ponto ela é relevante, que é o ponto que se um dia precisar fechar, a comunidade vai sentir falta. É um desafio diário para um pastor, né? É verdade. É um desafio diário e é muito bonito o discurso de você acolher. E como eu falei em off com você, infelizmente a gente tem uma expectativa e quando acontece o movimento e a incursão das pessoas carentes dentro da tua igreja, você vê muito religioso virando a cara e com receio daquelas pessoas que estão entrando dentro da sua comunidade. Eu não tiro sim, totalmente o medo ou o preconceito, mas eu acho que a coisa mais simples e o carro-chefe do ministério é você cuidar de viúvas e de órfãos. E que Jesus veio para quem é doente e não para quem é são. Os sãos não precisam de médico, disse Jesus. Exatamente. Né? Você falou uma coisa interessante também, Esdras, porque o Jesus ele faz essa leitura, né, lá do bom samaritano. Passa o sacerdote pelo homem que foi assaltado, estava machucado, passa pelo outro lado, passa o levita, passa os religiosos e nada fazem, até que passa um desconhecido, mal visto inclusive, para a cultura da época e acolhe aquele machucado. A igreja vive esse momento também? Como que você vê essa questão social da igreja como um todo? Eu não vejo isso. Eu vejo, é muito raro. Eu acho a igreja cheia. Não é como no passado que você tinha que ir para Curitiba para ver uma igreja com 500 pessoas. Aqui em Rio Negro, em Mafra, a gente vê igrejas lotadas, cheias de pessoas. Mas eu confesso que eu vejo assim muito assim como um inchaço e não um crescimento. Pessoas que gostam do louvor, que gostam da música gospel, do worship e que gostam das mensagens que massageiam o ego, mas que depois na segunda-feira estão enfrentando um trânsito e fazendo os gestos para fora, porque se acolhe dentro de uma comunidade que infelizmente massageia o ego e que você não sai dali transformado, porque buscam apenas uma emoção. Mas eu dou graças a Deus porque existem sim pessoas preocupadas e eu estou aqui na frente de uma pessoa que eu conheci visitando presídios. Eu poderia aqui falar o nome de todas aquelas pessoas, Adriano, França,
Nossa, eu tenho muita vontade de voltar a ir num presídio, a pregar num presídio. Não sei se hoje ainda é possível, se tem lá em Mafra, mas eu lembro de vocês, Vasos do Oleiro, conheci vocês assim, que trabalho maravilhoso e que bom que ainda existem pessoas que estão dentro de presídios, no hospital. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no hospital uma vez por semana visitando. Tem sim, tem muita gente, graças a Deus, vivendo fora das quatro paredes. Esdras, você comentou também um pouco antes de entrar aqui na gravação, em respeito das pessoas que entram no vício, né, no crack. Você teve essa experiência de conviver com isso. O que leva uma pessoa a esse nível de viver da dependência química? São muitos fatores. No meu caso, foi uma vergonha muito grande daquilo que aconteceu comigo dentro da igreja, em que eu pequei, em que eu errei, e o meu meio foi aquilo ali. Eu já tinha tido uma passagem com cocaína com 20 e poucos anos, mas eu jamais imaginava que o crack fosse me pegar depois dos 40 anos e me arrebentou com a minha vida, arrebentou com a vida da minha família, da minha igreja, um mau testemunho para a minha igreja, para os meus pais, para os meus amigos. Foi assim, algo que eu não desejo para ninguém, mas tem muito a ver com a solidão, tem muito a ver com depressão, tem muito a ver com ansiedade e tem muito a ver com a falta de solidariedade das pessoas que se dizem teus amigos. Você precisa muito orar pelos teus amigos para que na hora do vamos ver, na hora do oásis, na hora do deserto, tem alguém ali, amigo de verdade, para te encaminhar, para cuidar. Eu, graças a Deus, eu tive essa incursão, mas eu tive pessoas que me ajudaram a sair, não de uma forma assim, venha para a igreja, mas no emprego, no trabalho, foi assim que eu saí, com uma mão amiga me puxando. Sem uma mão amiga, fica difícil a gente se recuperar, né? Fica muito difícil. E para você, que conselho você daria para uma pessoa que tem em casa alguém que está indo por esse caminho da dependência, está afundando no mundo das drogas? Que conselho você dá pro familiar? Como resgatar esse familiar? Eu me lembro da minha família perdendo muita paciência comigo, mas eu vi uma perseverança da minha mulher, dos meus familiares, indo até a igreja, não parando de orar. Mas como eu hoje vivo com pessoas assim, cuido de pessoas assim, eu vejo assim que tudo é um pouco. Médico, medicamento certo. Eu já vi pessoas ficarem muito mal por causa de medicamento errado, e quando acerta o medicamento a pessoa começa a sair. A igreja e um trabalho. Mas todas essas coisas reunidas. A medicina, a igreja, a família e amigos. E o trabalho. E como você falou também, realmente é um trabalho de muita insistência, porque a pessoa ela acaba caindo várias vezes, sendo reincidente, né? E às vezes a família se decepciona, tá indo tudo bem, aí a pessoa tem aquela recaída, meu Deus, e agora? É um vagabundo, não quer saber nada. Tem que ter um jogo de cintura muito forte, de você saber que é uma pessoa que está doente naquele momento. Sim. As recaídas são piores, muito piores. E a gente tem que, quando eu estou cuidando, eu tenho esse cuidado de não desistir. Mas tudo isso por causa do que você traz, que você carrega, que é Deus, que é a gente conhecer o poder que Deus é de transformador, de transformar. Eu costumo dizer para as pessoas, vocês não imaginam o que eu era antes, vocês nem passam. E algumas dizem, eu duvido que o pastor foi desse jeito. Eu disse, não, mas eu fui. A fé, o título daquilo que você me falou desse quadro é esperança. Eu acho que a fé
A fé, ela remove mesmo montanhas. Sobre não desistir, você falou, não desistir nunca. A gente tem uma cidade que tem muitos casos de suicídio, né? E as pessoas desistem, olham para os lados assim e desistem porque não encontram saída. Às vezes desistem de uma faculdade, desistem de um casamento, desistem do ministério, né? Desistem de um tratamento de oncologia, desistem de uma quimioterapia, desistem da vida. Mas a palavra, ela nos ensina que a nossa fé, ela não depende daquilo que nós enxergamos com os nossos olhos, mas sim da nossa obediência a Deus. E eu me lembro de Noé, que Deus mandou construir uma arca, um barco, num tempo que nem chovia. E ele não construiu durante 1 ano, 2 anos. Eu imagino o bullying que aquela família sofreu por ver um homem construir uma arca num tempo que nem chovia. Mas no final... Ninguém sabia o que era chuva. Mas no final choveu. Depois Abraão quer ter um filho, não consegue ter um filho, já está com quase 100 anos. Deus dá Isaac para ele. E quando aquele menino é a coisa mais importante da vida dele, Deus diz assim, eu quero Isaac. E ele obedece a Deus. Ele leva o menino para o monte e quando vai sacrificá-lo, o cordeiro aparece. Depois nós temos José colocado num poço, jogado num poço, depois vendido como escravo, depois ali acusado injustamente. Aí, quando está preso, alguém sopra lá no ouvido do faraó, olha, tem um cara bom assim, assim, assim. Ele vem e resolve o problema do faraó. O faraó coloca um anel no seu dedo, sandálias novas, roupas novas, e ele se torna governador do Egito. E por fim, eu me lembro de Josué. Uma muralha pela frente, Deus manda ele rodear aquela muralha durante 7 dias. Ele rodeia, não vê no 3º, no 4º dia, nenhuma brecha, nenhuma ranhura, nenhuma rachadura, mas ele obedece e vai até o fim. E no 7º dia, a muralha cai. Então, a minha mensagem de esperança é não desista, não pare, continue, mesmo não vendo chuva, mesmo no fundo do poço, mesmo preso, mesmo sem ver o cordeiro, mesmo sem ver ranhuras ou rachaduras na muralha que você está enfrentando, não pare de lutar, seja fiel, seja obediente à voz de Deus, que um dia você vai ouvir o barulho de chuva, você vai sair dessa situação, do poço, e o cordeiro vai surgir. Pastor Esdras, e para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Igreja Batista do Farol, quais são os dias de culto, como que entra em contato com vocês? Bem, nossos cultos é quinta e domingo às 18h30 e na quinta às 19 horas, culto de oração. Trabalhamos com células e o nosso contato é pelo Instagram, Batista do Farol, e o meu WhatsApp é 479-8805-6775. Pastor Esdras faz um trabalho maravilhoso com pessoas aí dependentes químicas, um trabalho que tenha resgatado muitas vidas. Se você quiser mais informações, quiser ajuda, tá aí o contato para você conhecer um pouquinho mais a história do Pastor Esdras e, quem sabe, se juntar a ele também nessa ajuda de pessoas. Pastor, é um prazer recebê-lo aqui, seja a primeira de muitas vezes. Obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento com você. A gente nunca sabe como que as pessoas estão do outro lado da linha. Às vezes estão felizes, alegres, mas às vezes precisando de uma palavra de incentivo. E eu não tenho dúvidas que a principal luta que nós travamos em nossa mente é na nossa mente, né? O apóstolo Paulo diz que nós temos que estar com uma renovação da nossa mente constante, porque é ali, como disse o pastor Esdras, se você vacilar, vai ser a sua mente que vai vacilar. Então, mente forte, preparada na presença de Deus, a gente vai vencer qualquer batalha. Oramos, pastor? Oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, por essa palavra, por essa oportunidade. Que aquilo que nós falamos aqui, Senhor, gere no coração de alguém, que seja uma pessoa, Senhor, a vontade da transformação, a vontade de um novo tempo, de uma nova vida. Eu te dou graças por esse espaço, te dou graças pela vida do Douglas, continue a cuidar dele, da sua família, e te peço pelo nosso município,
te peço pelo nosso país, que tu estejas à frente, Senhor, de tudo, Senhor. No nome santo de Jesus eu agradeço. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo Papo de Esperança. Amém.